Lucas capítulo 2. Leremos a palavra de Deus a partir do verso 8. Até o verso 20. Nesse contexto do Natal, da celebração do nascimento de Jesus, gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto que nos inspira também a compartilhar o Evangelho. Diz assim, Lucas 2, verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias à noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá de sinal a vocês. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. De repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Que Deus nos ajude a compreender a sua bendita palavra nesta manhã. Meus amados, eu gostaria de encorajá-los nesta manhã a proclamarmos o Natal. Normalmente nós pensamos em celebrar o Natal e devemos celebrar o Natal. Hoje à noite vamos continuar celebrando o Natal com o coro masculino de Israel. No domingo que vem vamos continuar celebrando o Natal com o coro Capunga. No dia 25 vamos todos juntos celebrar um grande culto de louvor a Deus pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria de encorajar os irmãos a pensarmos na necessidade de proclamar o Natal, de anunciar o nascimento de Jesus, anunciar que, de fato, o Salvador chegou. Diz o texto que temos aqui dois momentos e duas situações, duas circunstâncias, personagens que podem nos ajudar nessa compreensão. Primeiramente os anjos e depois os pastores. Os anjos proclamaram o nascimento do Salvador. Os anjos proclamaram dizendo: tenho novas de grande alegria. Tenho boas novas de grande alegria. Evangelho significa, a palavra evangelho significa simplesmente boa notícia, boa nova. Aquele anjo que desceu para falar com os pastores, e depois os anjos que se uniram, uma grande multidão, para proclamar glória a Deus nas maiores alturas, todos eles estavam dizendo: o Salvador chegou. Todos eles estavam anunciando a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Com a chegada do Messias, havia chegado também o perdão para os nossos pecados, a certeza da vida eterna. O Messias veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele veio para levar sobre si os nossos pecados e conceder-nos a salvação e a libertação e o perdão para os nossos pecados.
Ele veio para trazer essa bênção da salvação, essa bênção da redenção para todo o povo, diz o texto, e isto será para todo o povo. Essa mensagem não é apenas para uma parte do povo, não é apenas para uma elite, não é apenas para um segmento da sociedade, é para todo o povo. Essa mensagem é para todas as pessoas, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar a todos. Isso inclui eu, você, cada um de nós. Jesus veio ao mundo para alcançar todo o povo, Jesus morreu por todo o povo, portanto, essas boas novas são para todo o povo. Esse evangelho de Jesus é para todo o povo. A notícia que os anjos estavam divulgando era tremenda. Jesus havia nascido. O Messias tão esperado havia chegado ao mundo. Havia chegado ao mundo. O povo esperava a chegada do Messias. E a chegada do Messias se concretizou na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Ele foi e continua sendo, para o mundo, a única esperança. A única esperança. John Piper diz que ele, durante o seu ministério, ele tirou tempo para as crianças e as abençoou. Ele ultrapassou barreiras sociais para ajudar mulheres, estrangeiros, leprosos, prostitutas, cobradores de impostos e mendigos. Ele lavou os pés dos discípulos como um escravo e ensinou os seus discípulos a servir em vez de serem servidos. Seu coração comoveu-se com a multidão, com a compaixão que o apertava. Esse foi Jesus, esperança para os povos, esperança para todos, anunciado pelos anjos. O Salvador chegou. Mas ele não foi anunciado apenas pelos anjos, foi anunciado também pelos pastores. Diz o texto no verso 16, você está com a sua Bíblia marcada no texto? Diz o texto que os pastores, quando ouviram aquela notícia dos anjos, viram que os anjos voltaram para o céu, verso 16, foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Amados, tendo ouvido o coro de anjos, os pastores foram correndo até Belém. O Evangelho não é para ser experimentado por você amanhã, é para ser experimentado por você hoje, o quanto antes. Pare de postergar, pare de adiar, dizendo um dia eu vou ter uma experiência com Deus. Não, os pastores receberam a notícia e foram depressa, foram a toda pressa, correndo até Belém para encontrar o Salvador, para encontrar o menino. Até quando você vai adiar essa decisão? Até quando você vai dizer, quem sabe um dia, deixe para depois? O Senhor tem pressa quanto à sua salvação. O Senhor tem pressa quanto à sua salvação, especialmente porque nós não sabemos o dia de amanhã, nem a hora daqui a pouco, nem a próxima hora, nem o que nos acontecerá na próxima hora. Estamos com nossos corações pesados e partidos hoje pela partida para a eternidade de um homem de Deus, pastor Gilton, que na segunda-feira estava no shopping em comunhão com a sua família. Foi para casa, fez um lanchinho, descansou, 3h30 da manhã acordou com um AVC hemorrágico amplo, devastador. Devastador. Chegou no hospital, foi imediatamente entubado e está agora com o Senhor Jesus. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos acontecerá na próxima hora. Então, o Evangelho é para ser experimentado o quanto antes. O quanto antes. Mas ele também é para ser proclamado o quanto antes. O quanto antes. Porque quanto mais tempo passar, mais pessoas
se perderão, mais pessoas irão para o inferno sem Jesus, sem salvação. E quantas pessoas estão vivendo tão somente em função de si mesmas, em função dos seus próprios interesses e projetos pessoais, da sua agenda pessoal, enquanto Deus deseja usá-las para algo grandioso, algo extraordinário. Estão perdendo tempo, estão perdendo as suas próprias vidas, estão deixando de dar sentido real à sua existência, porque não estão vivendo de acordo com o propósito de Deus. Deus quer usar a sua vida, meu irmão, para anunciar que o Salvador chegou. Deus quer usar a sua vida para dizer a este mundo que há esperança. O menino nasceu. Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, está vivo entre nós. Para ser adorado, sim, mas para ser proclamado, para ser anunciado. Deus tem conseguido usar a sua vida desta forma. Quantos estão aqui porque você trouxe? Quantos estão aqui porque você ganhou para Jesus? Porque você alcançou com o Evangelho de Jesus? Não quero lançar culpa sobre os irmãos, mas quero apenas despertar a responsabilidade que eu e você, cada um de nós temos diante de Deus, de anunciar este Evangelho, de parar de ficar perdendo tempo com coisas que não contribuem em nada para o avanço do Evangelho de Jesus. Quanto tempo desperdiçamos ao longo deste ano? Quanto tempo perdemos e não aproveitamos para proclamar o Evangelho de Jesus? Há uma mensagem a ser anunciada, que os anjos precisaram fazer uma vez. Uma vez. Você vê aqui os anjos anunciando o nascimento de Jesus. Depois voltaram para o céu, dizendo: agora é com vocês. Agora é com vocês. Não é mais com os anjos. Essa responsabilidade não é mais dos anjos. É minha, é sua. E quanto da nossa vida a gente tem gasto intencionalmente para anunciar que Jesus nasceu? Quantas e quantas vezes nos embalamos nessa realidade consumista que vivemos em nossos dias, em que você tem Natal, muito mais voltado para Papai Noel do que para Jesus. Existem emissoras hoje com mais de 2.000 filmes sobre o Natal. 2.000 filmes sobre o Natal, mas nenhum deles fala de Jesus, só fala de romances que aconteceram no Natal. Não tem nada a ver com Jesus. No máximo, noite feliz, noite de paz, alguma coisa assim. Você pega as caixas de alguns panetones, caríssimos, gostosos. E observe se algum deles tem lá a história do Natal. Na caixa do panetone, você não vai ver nada sobre Jesus. Nada sobre Jesus. E em contrapartida, nós nos calamos. Jesus disse que se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. E as pedras estão clamando. As pedras estão clamando. A realidade que nós vivemos hoje no mundo é devastadora. E quanto mais tempo nós deixarmos de proclamar essa mensagem, mais e mais vidas se perderão.
mais e mais pessoas passarão a eternidade no inferno, sem Jesus e sem salvação. Isso é o que nos ensina a palavra de Deus. Jesus tem pressa que essa mensagem seja anunciada o quanto antes. Diz o texto que eles foram depressa e encontraram o menino, a criança deitada numa manjedoura. Os pastores não postergaram a sua obediência. Adiar a obediência também é desobediência. Eles não postergaram a sua obediência. O anjo lhes deu um sinal. Achareis um menino envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Esse era o sinal. Em Belém eles poderiam encontrar muitos outros meninos, mas não encontraram nenhum deles deitado numa manjedoura que era usada para alimentar animais. Num estábulo, junto aos animais, ali Jesus nasceu. E ali os pastores encontraram. Ali os pastores encontraram aquele menino. O anjo deu-lhes, portanto, um sinal de distinção, de maneira que Jesus fosse distinguido dos demais bebês. Jesus, amados, é um sinal da graça de Deus para o mundo. É um sinal do amor de Deus para o ser humano perdido. Por isso Pedro pôde dizer que em nenhum outro há salvação debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tendo chegado a Belém, os pastores contaram o que os anjos lhes haviam dito. Eles encontraram Maria e José e depois viram o menino e saíram a publicar essa mensagem. Saíram a compartilhar essa mensagem, a publicar essa experiência que haviam tido com os anjos e com o próprio menino. Temos feito isso. A verdade é que quem vê Jesus, quem tem um encontro com Jesus, não consegue conter para si mesmo. Sente logo o desejo de compartilhá-lo e proclamá-lo com os outros. Os pastores saíram a pregar, saíram a divulgar a notícia do nascimento do Salvador. E hoje é o que nós estamos fazendo aqui, e hoje é o que nós precisamos fazer quando sair daqui deste templo. É o que nós precisamos fazer. A mensagem é muito simples: Jesus nasceu. Essa história não é uma história da carochinha, não é uma história inventada, é a história do amor de Deus por mim, por você, por cada um de nós. E Deus quer usar cada um de nós para proclamar essa mensagem. Deus quer fazer de cada um de nós um missionário. Um missionário. Os missionários desta igreja não são apenas aqueles missionários que a nossa igreja adota, mas devem ser todos os membros da nossa igreja, todos os congregados da nossa igreja, todas as pessoas que participam da vida e do ministério da igreja. Todos nós precisamos ser missionários, onde estivermos. Deus quer nos usar como instrumento de bênção para transmitir este Evangelho, transmitir a palavra do Senhor nosso Deus. Maria guardou todos esses acontecimentos no seu coração. A minha oração é que nós também guardemos no nosso coração esta verdade, de que Deus quer nos usar, assim como usou os anjos, assim como usou os pastores. Deus quer nos usar, a mim e a você, para anunciar essa mensagem. Seja através dos lares, Deus quer usar os nossos lares, Deus quer usar o nosso sofá, nossa cadeira, Deus quer usar a nossa agenda, Deus quer usar a nossa vida para dizer que o Salvador chegou. Ele pode contar conosco, Ele pode contar com cada um de nós, assim como contou com os anjos e com os pastores. Vamos orar. Feche seus olhos nesse momento.
Gostaria de pedir a você que orasse por você. E pedisse a Deus: Senhor, ajuda-me a ser aquilo que Tu queres. Que a minha vida, Deus, seja gasta, que os meus dias sejam vividos da forma como Tu queres. Usa a minha vida, Deus, para que mais e mais pessoas conheçam essa mensagem do Salvador. Conheçam esta verdade de que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou para nos salvar. Peça a Deus: Senhor, usa a minha vida. Ao longo desta semana, eu gostaria de pedir mais, que agora você ore por alguém que está ao alcance da sua influência, alguém que está ao alcance do seu WhatsApp, da sua rede social, e peça a Deus: Senhor, ajuda-me a alcançar esta pessoa esta semana, ajuda-me a falar, a compartilhar este evangelho, esta boa notícia, num contexto em que recebemos tantas más notícias. Deus quer usar a mim e a você para transmitir essa boa notícia de que há esperança, há salvação. Peça a Deus: Senhor, ajuda-me a compartilhar esta verdade, esta mensagem a alguém. E ore a Deus por essa pessoa agora. Peça a Deus: Senhor, ajuda-me e usa-me. Eu não quero ficar vivendo em função apenas de mim mesmo, da minha agenda pessoal. Eu quero ajustar a minha agenda à Tua agenda, ao Teu propósito, ao Teu querer.